Olá! Hoje nós vamos conversar sobre empreendedorismo. Eu vou convidar uma pessoa que eu gosto muito da forma como ela pensa, como ela empreende, e vou convidar ela aqui. Enquanto isso, eu quero abrir as minhas cartinhas aqui, como de costume, no início das lives. Enquanto isso, eu vou chamar ele aqui para participar com a gente. Vamos lá. Eu espero que o meu guiado, enquanto ele chega, vamos ver o que sai aqui pra gente. Autoestima inabalável. Depois eu vou colocar ali nos stories para a gente poder ler a cartinha bem certinha. Mas aqui tá falando muito sobre o processo de autoestima não depender da aprovação de outras pessoas. Cultivar a autoestima de uma forma inabalável, baseada na própria valorização e amor de quem você é. Então, isso é uma construção, né? Samuel, te mandei o convite. Veja se apareceu para você aí. Se não, eu te envio de volta. Vamos ver aqui. Te mandei de volta o convite, vamos ver se agora vai. Uhum. Ah, você também tinha me mandado, eu aceitei, eu acho que agora vai dar certo. Agora sim. E aí, como você está? Tô ótimo, e tu? Tudo bem também? Coisa Tá con- boa. Tava conseguindo me vendo a ouvir? cartinha. Hã? Tá conseguindo me ouvir bem? Sim, tô conseguindo. Também? Ai, então tá bom, também, aham. Que Esses bom. dias eu resolvi colocar o fone, eu fiquei um tempão falando e não tava funcionando, então só para confirmar. Não, tá tudo funcionando muito bem. Maravilha, que bom. Sim, eu sempre gosto de abrir uma cartinha. Eu tenho um baralho, e aí ele é de trazer umas mensagens, que às vezes a gente está Uhum. precisando de algumas mensagens. Aí eu começo as lives trazendo uma cartinha. Perfeito. Eu E hoje está sempre. falando de autoestima, perdão, pode falar. Sim. Eu tenho bastante oráculos aqui também. Eu chamo de oráculo, né? Que são cartas junto com um livro ali que te traz umas mensagens. Eu sempre utilizo também nos meus atendimentos. Ai, que bacana! É, Uhum. o teu atendimento é super intuitivo, né? Assim, acaba sendo uma conversa íntima mesmo com as pessoas, Sim. porque é algo bem, é para um longo prazo, então acaba que legal que você utiliza dessa forma, assim, eu gosto muito também. É uma maneira do inconsciente conversar com a gente, né? É uma forma de trazer aí uma mensagem que está pairando no ar. Bom, mas assim, né, agora oficialmente aqui online, obrigada pela tua presença, obrigada pela oportunidade de vir aqui comentar um pouquinho, de ter essa troca. Eu gosto Uhum. bastante de trazer pessoas que pensam assim como você, né? Então, que tem essa visão, uma visão ampla, uma visão bacana das coisas. Então, eu acho que para a gente começar, se você quiser contar um pouquinho, né, de como é que você iniciou no empreender, enfim, quero deixar você à vontade para você trazer um pouco da tua trajetória e, Perfeito. e trazer também essa do porquê trabalhar com o que você trabalha, né? Como Uhum. você integra os teus saberes dentro da tua entrega. Acho que isso vai ser muito rico pra gente. Perfeito. Primeiramente, te agradecendo por esse convite também. É uma honra poder estar aqui. Eu penso que todas as pessoas merecem, né, a gente compartilhar o que a gente já recebeu do universo. Então, como tu falou ali, eu acredito também que os próprios oráculos é como se fosse o divino falando com cada um de nós. Sim. E eu me chamo Samuel, mais conhecido como Samuel Zion. Zion foi um apelido, um codinome que eu coloquei depois que eu comecei a fazer grafite, né? É mesmo. Eu comecei na arte assim desde pequeno. Meus pais são pastores evangélicos e meu pai e a mãe me levavam para a igreja e eu ficava desenhando em uma agenda da minha Legal. mãe. Acho que com 5 anos eu já acredito que eu já desenhava, né? Mas Sim. era aquilo, eram bonecos de pauzinho, eram casinhas, né? Não era a qualidade que eu tenho hoje no trabalho. Isso é até interessante para falar para as pessoas que muita gente fala, isso é a minha interpretação, tá? Ah, tu tem o dom. O dom nada mais é que, na minha percepção, insistir várias vezes e repetir a mesma coisa. Tu vai te tornar Perfeito. bom naquilo, né?
Então começou assim, aí minha mãe me colocou numa aula de desenho, né? Depois, quando eu tinha acho que uns 12, 11 anos mais ou menos. Só Cedo. que desde então eu nunca parei assim de desenhar. Foi sempre um amor pelo desenho, pela arte. Eu não gostava muito de copiar desenhos, eu gostava de criar. Por mais que eles ficassem feios, eu sempre gostei muito da Começos. criatividade. É, exato. Se eu mostrar os desenhos que eu faço hoje para alguém e mostrar o que eu tinha, a pessoa Uhum. vai dizer: Nossa, tu nunca vai ser um desenho, tu nunca vai ser desenhista. Professoras chegaram a me falar isso quando eu Ai, meu estudava. Deus. Mas acontece, acontece bastante. Exato. Até para as pessoas entenderem também o que vão ter muitas pessoas que vão te trazer coisas negativas para qualquer área que tu for tentar, né? Sim, Até mesmo aqui na própria internet, né? Tu querer às vezes botar o teu rosto, falar, tem sim. muitas pessoas que vão te criticar, tá virando coach, tu quer agora te aparecer, Blogueirinho. blogueirinho. Eu já recebi isso já, então a gente entender, Sim, vão existir essas pessoas. claro. E eu vejo que desde o que eu comecei, todas essas palavras de negativas foram combustível para eu chegar onde eu estou hoje. Eu já escutei que Uhum. eu não ia ter sucesso com realismo, eu Uhum. escutei que eu não ia ser um bom tatuador, que porque eu fazia grafite, eu não tinha habilidade para tatuar. Então tu vê, isso Uhum. são a percepção das pessoas, né? Às vezes, muitas vezes até mesmo de familiares. Ah, e que daí acaba tendo um peso, às vezes, um pouquinho maior, porque é uma pessoa que a gente gosta, que a gente tem, né, carinho, e aí Exato. acaba mais, assim, até, perdão de cortar, você tá no meio da tua história, Não, mas tô eu achei entendendo. muito interessante a gente falar sobre isso, porque sem querer, o outro espelha na gente aquilo que ele tem de receio. Então, até a gente ter essa percepção, né, Samuel? Vai um tempo. Então, você vai criando uma casca, você vai criando um escudo onde você Uhum. consegue ter essa percepção a longo prazo. Mas no início da carreira, independente, eu acho que da área que você esteja atuando, se você escuta tudo que te falam, né? Aquela coisa, ai, deixa eu te dar um feedback construtivo, né? Deixa eu te dar aqui uma visão sobre, tá, mas isso é baseado das tuas lentes. Então, ok, beleza, a gente pode conversar, mas eu tenho que estar muito preparado para não trazer isso para o meu coração, né? Não trazer para uma visão que vai de repente. Imagina se você tivesse escutado isso, eu não estava fazendo o que você está fazendo hoje, que é um trabalho belíssimo. É maluco, Gratidão. maluco Grato, isso. grato. Eu cheguei a escutar, vamos dizer assim, de um dos melhores tatuadores da minha cidade, e eu entendo exatamente como tu falou. As pessoas elas tentam te tirar os óculos delas e colocar em ti, ó, é assim que é para te enxergar. E essa pessoa falou, não, cara, ele basicamente falou, tu nunca vai ser um tatuador de sucesso em realismo. E, sei lá, em um pouco menos de 6 meses eu era um dos melhores tatuadores da minha cidade, porque eu fui contra. E eu não nasci desenhando realismo. Para tu Sim. ter uma ideia que hoje eu me coloco tanto não numa pressão, mas eu me coloco tanto numa busca de evolução que eu faço meus desenhos de cabeça para baixo, para tu ter uma ideia. Nossa, que complexo. Eu fui me desafiando cada vez mais. Usar o lado direito do cérebro, né? Tu já Sim. leu o livro Mindset? Sim, Ela basicamente fala para a gente usar ou o direito ou o esquerdo, né? O esquerdo é o sim. racional e o direito é o emocional. Eu uso, imagina, tu botar um desenho de cabeça para baixo e tu fazer ele do início, realismo, do início ao fim, é um desafio, Complexo. dobrado o desafio, né? Sim, mas é Então é que é mais. aquela coisa também, o teu trabalho, ele não te dá muita possibilidade de erro, né? Assim, o teste, beleza. Você faz o teste no papel, se precisar, apaga, mexe. Então, Sim, acaba que você realmente se força a fazer uma entrega acima da média, né? Do que talvez exato. outras áreas, eu penso assim, que permite você fazer pequenos erros, porque você consegue Claro, corrigir, né? E claro. aí tem algumas outras coisas, claro, a gente quer ter excelência, quer buscar Sim. sempre o melhor, mas tem vezes que você precisa se forçar mesmo. E essa questão é muito legal, né? Do fixo e do crescimento, a gente ter essa mentalidade e tudo mais. Uhum, exatamente. Foi uma das questões que me tirou. O livro me tirou dessa ideia do dom, como eu falei, né?
Uhum. Então, hoje eu acredito assim que tanto eu quanto qualquer pessoa, a pessoa pode conseguir fazer qualquer coisa. Eu já tive alunos meus que não sabiam nem desenhar e se tornaram tatuadores, são tatuadores hoje, assim, sabe? E não Legal. sabiam desenhar. É a minha. Aí eu passei uma visão boa para essa pessoa. Eu disse, olha, se tu acreditar em ti, tu vai conquistar. Só que tu vai ter que persistir. Não adianta, eu quero ser agora um tatuador. E aí tu espera cair do céu a habilidade também Sim. é meio complicado. Tem que persistir, né? Com certeza. E assim é para muita coisa na nossa vida, né? Se a gente quer se dar bem profissionalmente, se a gente quer ter um corpo bonito, né? Pensando na saúde, pensando no longo prazo, pensando em longevidade. Então acaba que eu sempre comento, né? Como a gente faz uma coisa, a gente faz todas as outras. Então, Exato. muitas vezes é claro que a gente entra aqui em um fator que abre muitas portas, mas no geral, se é uma pessoa que consegue dominar a mente nesse aspecto, né? No sentido de, Uhum. ok, ainda não tá bom, mas eu vou insistir, vou ficar bom Exato. nisso, vou dar um jeito de ficar melhor. No final das contas, a longo prazo, porque nada é pra ontem também, né, Samuel? As coisas não Exato. acontecem em um Exato. passe de mágica. Infelizmente, a gente não tá nos filmes da Disney. Exato. Então Uhum. é um pouquinho mais complexo. Mas eu gosto muito desse processo, sabe? De começar a insistir. Às vezes a gente não tem certeza se é o realismo, né? Por exemplo, quando você começou, eu imagino que você tenha começado, vamos ver onde isso vai dar. E aos Exato. poucos você foi se encontrando, você foi Uhum. identificando assim o que era mais a sua cara, né? Mais o seu Exato. perfil. Bacana. Exato. Exatamente. Hum. E nesse processo, quando chegou a tatuagem na minha vida, eu morava lá no Rio Grande do Sul, em Pelotas. Uhum. E eu já estava uns 2 anos tatuando, não, acho que uns 2 anos tatuando. E aí eu passei por um término de relacionamento, que eu Uhum. digo que foi a minha virada de chave, assim, de uma pessoa extremamente inconsciente. Eu digo que muitas das coisas, como a gente estava falando agora, da pessoa te trazer uma mensagem negativa, são pessoas que, infelizmente, não que eu sou melhor ou pior, mas Não, elas estão num estado de inconsciência de não perceber o porquê elas estão fazendo isso. sim, E nesse momento, depois de um término, eu fui buscar desenvolvimento, fui buscar terapia e conheci o Felipe Marques. que legal. Então, o Felipe foi meu primeiro mentor, assim, sabe? Naquela época ele ensinava mais sobre, era o curso protagonista, ele ensinava sobre como paquerar mulheres, tu abordar Você mulheres. falava de relacionamento, né? E ele traz Exato. um toque ali de algumas coisas, eu acho muito legal, que é bem vida Isso. pessoal, é bem real. Exato, exatamente. E nesse processo, o Felipe virou meu mentor. Aí começou meu desenvolvimento em 2016, que aí foi uma virada de chave muito grande na minha vida. Mas já tem tempo. No primeiro ano, nesse 2016, eu li em torno de 250 livros, Intenso. fiz quase todos os cursos Que do legal. Felipe, fiz quase todos os cursos do Felipe, fui no presencial. Então foi uma busca. Eu sou bem intenso. Quando fala assim, ó, se apresenta algo, Samuel muda, eu faço Aham. assim, ó. Sabe, não tem aquele, será que eu vou? Não, eu vou de cabeça, eu mergulho mesmo, né? Se eu decidir que vou. Exatamente. E ali começou a entrar em meditação. Eu digo que é uma Legal. coisa assim, de 2016 para cá, é uma coisa que nunca mudou na minha vida. É a meditação, é algo que se tornou muito imprescindível, como fechar os olhos, é como tomar água, é como lavar meu corpo. A Sim, meditação hoje já faz parte da minha vida, ela não é algo que eu separo ela, sabe? sim, sim. Que fantástico. E é um É. momento muito. É um momento íntimo que a gente tem, né, de conexão, e tem muita gente que acaba tendo um certo receio desse processo. Então, a forma como você fala, né, é muito, muito legal, porque realmente entrou na tua rotina, entrou dentro dos teus hábitos e faz parte de Uhum. quem você é hoje. Não à toa você é esse cara com essa mente boa, né? Porque assim, eu penso muito no seguinte: se a gente não tem esse momento que a gente faz essa limpeza, como se fosse uma limpeza, igual você mencionou da higiene, toma banho, escova os dentes, a gente acaba muito impactado com tudo que a gente vê. E queira ou não, hoje com as redes sociais, mesmo em contato presencial com as pessoas, a gente acaba captando muita coisa, né? E atendimento ao Claro. público, como eu e você fazemos.
Então, essa conexão com as pessoas acaba muitas vezes atrapalhando a forma como a gente poderia desenvolver, né? Então, é um momento de desintoxicação mesmo, é um momento de conexão com o sagrado. Não sei como é que você chama isso, como é que você vê isso, mas é Sim. legal você trazer isso pra gente, bem bacana. Eu vejo como é como se eu tirasse um momento para escutar Deus, um momento para silenciar, para olhar para dentro. Até como tu falou, a palavra meditação, muitas pessoas, eu vi há poucos dias o Murilo Gun falando que tem uma carga energética muito pesada na palavra meditar, porque a pessoa já fala, meditar, não consigo. Né? Meditação é difícil. Meditação, eu fico pensando muito, não consigo. Uhum. Eu até um dia eu fiz um vídeo com o Felipe, que eu fico desenhando e ele falando, e ele falou que era um treino de foco. E realmente eu interpreto hoje que assim, nós somos meditação. Ah, por que que tu acredita que nós somos? Se tu pega um óleo essencial e faz assim, ó, tu botou atenção no teu olfato. Tu sentiu o aroma daquele óleo essencial. Não veio nenhum pensamento ali. Quando tu tira um momento para escutar algo, às vezes vem um pensamento e tu volta, não, eu quero escutar isso aqui. Mais Uhum. uma vez, tu está botando atenção em um dos teus sentidos. Pega um pedaço de chocolate, bota na língua, não morde, fecha os olhos e sente o gosto. Não vem nenhum pensamento. Então a meditação, a palavra meditação é o que nós temos dentro de nós, colocar atenção no dos sentidos. E posso te dizer assim, ó, claro, eu acredito que tenha Deus na minha vida, assim, mas a meditação foi uma das principais coisas que fizeram o meu trabalho mudar, porque quando eu tiro um momento para tatuar, eu me entrego 100%. Eu, por exemplo, eu não fico escutando músicas de rock, nada contra, mas eu não fico escutando, eu procuro botar uma frequência, uma música mais calma, e eu entro dentro da tatuagem. Eu digo assim, cada tatuagem é uma meditação para mim, porque eu não fico pensando, eu tenho que apurar, eu tenho que terminar rápido. E quanto mais eu fui trazendo esse estado de presença, mais o meu trabalho melhorou, mais ele começou a ter destaque. Então, assim, é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, se eu pudesse deixar uma palavra, medite. Era isso que eu deixaria para as pessoas, sabe? Bem forte, né? E faz todo sentido, porque o tempo todo a gente está tendo a oportunidade no momento presente, e às vezes a gente fica tão querendo dopamina, querendo tudo quanto é tipo de coisa para sair de si, né? Então, assim, uma coisa tão. Eu gosto muito da forma como o Felipe fala também, porque ele uniu essa questão da música com a respiração, que faz a gente ter a percepção de que parece que é mais fácil. E no Exato. final das contas, faz você conseguir ter esse hábito de uma maneira mais leve. Mas você tem toda a razão, assim, a gente tem o tempo todo. Inclusive, tem uma técnica que eu trabalho bastante em consultório, que eu acabo trabalhando bastante ansiedade. E aí o Uhum. que eu falo para as pessoas, né, é 5 sentidos. Então, assim, você precisa, se deu, começou a dar alguma crise, às vezes acontece, né? Às vezes a pessoa tem alguns pacientes que apresentam pânico. Então, assim, a primeira coisa é você tentar lembrar quem você é, voltar para si, é entender o cenário, escutar um barulho, é tentar pegar alguma coisa, exatamente a mesma coisa que você falou, tomar um pouco cuidado, porque às vezes coloca alguma coisa na boca, pode dar algum problema, porque às vezes a pessoa tá um pouco nervosa ali. Então, Claro. assim, tudo dentro do possível, mas tendo acesso a si. E aí a pessoa Uhum. já consegue perceber que, calma, não, peraí, tô começando, eu não tô tendo ainda. Então consegue Exato. se resgatar a tempo. E assim, por que que a gente espera chegar, às vezes, num estado tão crítico para buscar ajuda, né? A gente vai Exato. levando, vai achando que do jeito que tá bom, que a gente é forte. Então, a meditação eu vejo ela um floral, né? Uma gotinha de floral ali, que é uma coisa assim, um remédio, mais um remédio natural. Uma coisa que, na verdade, não dá nem para chamar de remédio, porque o remédio também acho que tem essa energia meio pesada, né? Quando a gente Sim. fala assim. Uhum. Na verdade, é a cura, é a medicina, vamos dizer assim, porque é realmente cura, né? De dentro para fora, na minha opinião, né? Total, sim. E faz sentido. E tu traz, né, essa questão da ansiedade, eu vejo principalmente na minha área. Penso que o quanto é importante, eu já fiz vários workshops para outros tatuadores e eu sempre bati nessa mesma tecla.
A ansiedade está te impedindo de construir trabalhos com um visual mais extraordinário. Ok. Porque pensa assim, tudo que é feito com paciência não parece ter mais qualidade, não parece ter muito mais riqueza em detalhes, Sim, porque aquela pessoa estava ali, entregue para aquele momento, não estava pensando, preciso terminar, preciso fazer rápido. É sim. igual um banho, né? Ah, vai pro banho. Eu tenho que terminar porque eu tenho que fazer tal coisa. Tenho 3 minutos. Sim, Exatamente. sim, é totalmente diferente, com certeza. E é perceptível, né? É algo que a gente consegue de fato ver, ainda mais assim em coisas que são mais delicadas mesmo. Não é uma coisa Sim, bruta, um acabamento rústico, é um negócio mesmo que a pessoa vai levar para a vida. E sim. como que você comentou que você estava em Pelotas, aí teve essa questão, né? Esse processo ali. Nesse período você veio para cá, para a região de Santa Catarina, ou você ficou Aí mais um tempo por lá? eu fiquei mais. Eu comecei, depois de 2 anos, eu abri o meu estúdio, que foi quando eu comecei essa revolução. Eu fiquei mais 2 anos, eu fiquei até 2016, 2017, 18, até. Não, fiquei até 2019. Mas eu abri um estúdio e logo em seguida depois eu mudei para cá, que foi em 2019. Nesse processo, assim, que eu comecei a me desenvolver lá em Pelotas, eu comecei a sentir uma necessidade de botar para fora aquilo que eu estava experienciando, né? De livros. O primeiro livro, assim, que eu comecei a falar com muito gosto era O Poder do Agora, que foi uma indicação do Legal. Felipe Marx. E Sim. como tu bem falou, né? No meu mapa, que eu estava lembrando, é o mapa do desenho humano, como tu falou, né? Isso mesmo, aham. E tu falou sobre a comunicação. Para ter uma ideia, eu não tinha essa facilidade de me comunicar como eu tenho hoje. Eu era um cara totalmente introvertido. Entre os amigos eu era o que não falava tanto, por causa de traumas também, que eu acredito que eu tive. Sim. Só que eu não era, eu ficava pensando, não, eu não vou falar isso porque vão pensar que eu sou burro, né? Um dia, para ter ideia que a minha revolução também começou por um dia eu comecei a falar assim para Deus, como eu gostaria de ser sábio, como eu gostaria de me comunicar melhor. E aí tu vê, né? Quanto mais tu aprende coisas, quanto mais aquilo faz sentido, tu vai mudando, tu vai expandindo. E eu comecei a botar para fora. E aí eu senti a necessidade de fazer até um curso de oratória para me comunicar melhor. Então eu digo para as pessoas, pô, tu quer te comunicar e tu quer melhorar? Faz um curso, isso não é vergonha, sabe? Isso foi o Eu sei que eu tenho contrário. muita coisa para melhorar, mas hoje isso me permite não ter medo de, por exemplo, estar aqui numa live, de não ter medo, o que que eu vou falar? Eu não tenho, como eu te falei, eu não tenho nada de repertório, nada do que eu iria falar. Eu deixo Sim. fluir. Mas eu acredito que esse também seja um grande processo de amadurecimento, porque, claro, tem pessoas que mesmo muito jovens dominam, né, essa Uhum, coisa, tem essa dominância da fala e tal. Mas no geral a gente vai criando repertório e aí você vai tendo segurança, porque o que vir eu bato no peito, no bom sentido, e consigo de fato desenrolar, né? Então eu acho uhum, que essa com certeza é uma característica assim do manifestador, do desenho humano, que a gente conversou um pouquinho uhum, no sentido, principalmente que você trouxe de eu acredito em algo e eu vou até o fim. Não me importa se o desenho tá feio agora, mas eu vou desenvolver isso até ficar bom. E não é um bom preocupado com o que vão falar, mas sim um bom que te satisfaz. Um bom que de exato. repente possa gerar elogios das pessoas que te contratam, não de qualquer um. Porque também tem isso, Uhum, né? Tem pessoas e pessoas. Vão ter pessoas que vão amar e vão querer fazer e vão claro. indicar. E vão ter pessoas que talvez vão só olhar de longe, vão admirar e vão, às vezes, né, assim, comentar algo, mas esse perfil de pessoa não, não tem por que ter essa sincronia. Então, eu acredito que também esse foi um processo muito da minha vida, sabe? Você falou da sua, mas eu sinto muito, assim, que no início eu também era muito travada e não Uhum, conseguia falar as coisas, lia muito e não conseguia expor. E aí uhum. chegou um ponto que eu falei, nossa, mas parece que as coisas aqui dentro estão tão, sabe, fazem tanto sentido. Eu escuto umas pessoas falando algumas coisas que não é bem isso. E eu comecei a trazer alguns pontos, algumas ideias, mas não no sentido de o que você está falando é errado. Eu acredito Uhum. dessa forma. E aí eu Claro. fui percebendo que, na verdade, existem opiniões diferentes, porque às vezes a gente também, quando é muito novo, você quer que a pessoa
admire o que você está falando, né? Que ela goste do que faça sentido para ela. E às vezes aquilo é um processo, né? É uma Exato. coisa que você também está lapidando dentro de você, é um ponto de vista. Uhum. Então, mas acho que a gente, quando é mais novo, também a gente tem essas inseguranças. E que bom que você pôde ir atrás, né? De Exato. conseguir olhar para isso, eu também. E hoje a gente está aqui em outra fase, com muitas coisas para melhorar, com certeza, mas numa fase onde a gente se sente mais seguro, né? E a segurança, ela faz, na verdade, você acessar novos universos. Exatamente, eu concordo. É, foi desbloqueios assim, a confiança também, né, de como tu falou, e eu acredito assim que com certeza não é tão simples. Hoje, como tu falou, tem jovens hoje que já estão com, né, botando a cara muito fácil, né? Sim, E só que quando tu te abre, né, tu te abre para essa possibilidade de não impor, mas expor o teu pensamento, que é como tu trouxe, assim, do manifestador. Eu acredito que sempre eu cheguei a escutar lá em Pelotas, assim, pessoas que me falaram, na época quando eu comecei a fazer vídeos, uma guria me falou, nossa, eu escutei essa tua mensagem, eu tava numa depressão, tava até pensando em me suicidar. Ela falou, olha que pesado, né? E tu vê, às vezes é uma mensagem, sabe? Nem que seja para uma pessoa, assim. sim. Se tu pode, se não quer dizer que tenha que ser na internet, mas tu pode levar uma mensagem para alguém, É que essa né? mensagem acaba na internet tendo uma amplitude, né? Pode ser Exato. dentro de um ambiente, pode ser dentro de, talvez até dos seus amigos, acaba levando essa mensagem de uma maneira. Ó, a Claudinha comentou aqui, quanto mais a gente se conhece, mais confiantes ficamos para mostrar nossa essência. Perfeito, é isso aí. Lembra da Cláudia que estava lá com a gente no evento? Lembro Sim, dela, sim. perfeito. Que Comecei a seguir coisa, ela até também. coisa boa ter ela aqui com a gente. Mas Gratidão. essa questão também dessa forma de falar as coisas, ela também tem bastante dentro do teu mapa, né? Que tem aquela parte do cinco ali, que acaba sendo muito essa visão onde você aprende as coisas e você traz para o mundo, como se Uhum. fosse, na verdade, uma forma mesmo de incentivar, porque assim. Às vezes a gente não fica sabendo, mas eu vejo que você é uma pessoa bem ativa. Então, até o fato de você estar ativo, você estar fazendo exercício, você tá. Isso é uma forma de motivar as pessoas. Porque às vezes Uhum. você pega e mostra, sei lá, o seu treino, alguma coisa que você está fazendo. Às vezes a gente pensa assim, será que eu vou fazer? Será que eu mostro? E no final das contas, aquilo ali faz com que a pessoa que está sentada no sofá pense, não, amanhã eu vou começar, vou voltar. Não, né? Sentir ali eu vejo ele tão bem, então ele fala bem, é o conjunto. Então acaba que a pessoa se inspira de alguma forma também em você. Então acaba Exato. sendo, além da fala, né? Que a fala é muito legal, mas ao mesmo tempo também os nossos atos. Eu acho que isso é muito, muito importante, assim. E tem que ter congruência, né? Não adianta nada. Às vezes eu falava para os meus pacientes assim, como é que tá a atividade física? E daí lá no fundo eu pensava, meu Deus, eu não tô fazendo. Aí eu falei assim, não, eu preciso voltar a fazer, porque eu cobro deles. Então, assim, é quase que Claro. uma coisa que tem que ter congruência, não dá. E assim Claro. para outras várias coisas, né? Exato. E isso é uma coisa que eu trago comigo, assim. Feito é melhor do que perfeito, sabe? Não espera estar tudo perfeito. Assim, quando eu comecei o meu primeiro vídeo, até falando, eu estava dentro de um ônibus assistindo. Eu estava chegando, estava indo para o meu estúdio. E aí ia desembarcar no centro de Pelotas. E aí eu vi aquele coach, o Jerônimo Tel, me falando: se hoje fosse o teu último dia de vida, o que que tu faria que tu tem medo de fazer? E na hora me veio, nossa, eu tenho vontade de fazer vídeo e não faço. E ele então faz isso agora. Ele falou, tipo, ele não falou comigo, mas Mas eu foi. na minha cabeça pensei, faria vídeos. E aí ele, pois faz isso agora, porque tu não sabe qual é o teu último dia de vida. E eu desci do ônibus, abri a câmera, nossa, dali foi um desbloqueio. Que legal. Falei mal? Talvez sim, não, mas aquilo dali foi o impulso, sabe? Com certeza. Nossa, eu também vejo vídeos do começo, assim, eu falo, meu Deus, que bom que eu comecei, né? Porque é importante a Exato. gente, de fato, assim, trazer as mensagens. No começo eu falo muito também que às vezes a gente vai precisar de um script e depois o negócio vai fluir melhor. Então, eu Claro. acho que é tudo. Não tem receita pronta, né? É um negócio que você vai sentindo, você vai percebendo. E também eu acredito muito que
Tava filosofando esses dias com uma amiga e ela falou pra mim assim, ela é um pouco mais velha, uma pessoa Uhum. sábia, e ela falou, Bruna, isso que a gente tá criando, ela também é terapeuta. Ela falou, isso não é pra gente, esses vídeos, essas coisas. Isso talvez seja para uma próxima geração que vai acessar. E aí eu falei, caramba, então eu tenho que melhorar muito a minha comunicação para conseguir prender, né? Brincando assim. Mas faz sentido, porque às vezes é uma coisa a longo prazo que a gente está construindo, né? Por Claro. exemplo, eu tenho visto alguns livros aqui. Eu tô com um livro que eu comecei a ler que faz muito tempo que eu comprei. E aí eu fui ver, ele foi escrito já tem mais de 10 anos. Então, assim, isso Uhum. foi fixando na minha mente no sentido de que nem sempre as coisas são tão voláteis assim, porque a internet dá essa percepção pra gente, né? Você começou a Claro. fazer vídeo, já tá bombando, já tem um monte de seguidor e cresceu. Uhum. Não é bem assim. É uma construção, como tudo na vida. Exato. Então, mas que show! Você então veio de lá pra cá, você passou a pandemia aqui, então já em Santa Catarina. Como é que foi esse período pra Hum. você? Como é que você precisou se reconstruir o teu negócio? Ou foi bom que você teve mais tempo? Como é que me conta? Então, quando eu estava lá em Pelotas, eu aprendi uma das coisas que mudou muito também a questão de empreendedorismo, que eu não gostava, e eu acho que hoje é algo muito essencial para as escolas, assim como a inteligência emocional, meditação, a inteligência financeira. Uhum. Eu tinha um descontrole financeiro. Imagina para um empreendedor ter um descontrole. Eu ganhava assim, nossa, e tudo, sabe, saía das minhas mãos. Eu não tinha uma inteligência financeira de saber investir, aonde investir, como cuidar, como ter uma gestão. Uhum. E aí eu mudei para cá. Eu estava ganhando muito bem lá, só que aí eu ia e voltava, só que em 2019 eu mudei de vez. A última vez que eu fui a Pelotas foi março de 2020, que foi ali quando estourou a pandemia, eu já fui lá tatuar. Sim, E eu fiquei um mês e pouco estudando sobre trading. Já ouviu falar? sim. Day trade. Aí tentei. Eu tenho um amigo meu que ele ensina, o Jader, e ele é muito bom, assim, ele é um cara com muito sucesso. E eu aprendi com ele a ser trader. Só que assim, eu vi que não me motivava tanto quanto a tatuagem. A É tatuagem bem diferente. é bem diferente, assim. Então, a tatuagem é algo que eu tenho um amor muito grande. Eu digo para as pessoas que eu posso ficar multimilionário, eu não vou parar de tatuar. Porque isso é algo que me motiva. Eu amo desenho, eu amo a tatuagem. Sim. E aí, o que que eu fiz? Eu fiquei um mês sem tatuar e depois eu disse, não, eu vou voltar para tatuagem. Eu morava com uma ex-namorada junto com os pais dela. Eles ficaram muito aflitos, assim, porque ninguém estava saindo, né? E eu falei para eles, olha, eu mudo de casa, mas eu não vou conseguir parar de tatuar. E aí eu voltei. E aí o que que aconteceu? Eu cresci 200% no mínimo no meio da Que pandemia. legal. Como muita gente cresceu na internet, Sim, eu foi um cresci momento muito. interessante de mercado, mas assim, foi arriscado o que você fez, né? Foi. Mas que bom que deu certo. É, Que bom. não, para tu ter ideia, aí nesse meio tempo, logo em seguida eu abri um estúdio na pandemia, ainda estava tendo a pandemia. Eu aí abri mais um estúdio, porque eu fechei, que era uma sociedade, fechei e abri só com um amigo. E logo depois eu fui para o México ainda, tatuar no México. E lá eu ainda peguei pandemia. Eu fui só pegar Covid lá no México, em 2023 que eu Ah, peguei. já tava já uma cepa mais tranquila, mais Exato, amena, assim. exato. Mas eu peguei esse período, assim, né? Mas eu não posso dizer, eu vi muitos tatuadores parando de tatuar, tatuadores fechando seus estúdios, mas eu não posso reclamar, sabe? Eu vejo que Floripa me acolheu, claro que eu fiz por onde também, eu penso que não adianta ficar esperando, sabe? Confiar assim, sei lá, toda a minha vida eu recebi clientes aqui na internet que vieram de forma orgânica. Não quer dizer que vai funcionar para o resto da vida dessa forma. Sem Pode ser que o dúvida. momento, como eu fiz, eu fui procurar também aprender tráfego pago, tu vai precisar evoluir. Então foi essas buscas que eu fiz. Toda vez que eu senti um déficit em alguma questão na minha área como empreendedor, eu buscava uma skill nova, entende? Bacana. E aí é o que eu vi que muita gente na pandemia aconteceu isso, em vez de, nossa, o mundo está mudando.
Não, eu vou continuar aqui na minha zona de conforto. Ou vou tentar agora um outro negócio, e aí acaba migrando de área, não fica feliz, que acho que foi um pouco da tua busca no sentido não Uhum. de, vamos ver como vai ser, né? Vamos nos Exato. testar aí para sentir. Em algum momento da tua fala, você trouxe para mim aqui a questão de, eu tive a percepção que você dá treinamentos para tatuadores. É isso mesmo? Você Já dei, já comentou? dei, Ah, que sim. legal. É. Bacana. Você tem algum processo de acompanhamento? É uma mentoria? Como é que funciona? Eu gosto de fazer geralmente presencial, né? Porque é muito prático. Eu vou falando um pouco da minha mentalidade, só que eu acho que às vezes fica é muita informação às vezes. Eu cheguei a dar uma aula para um aluno de 3 dias, e eu vejo que ele ficou foi muita coisa de uma vez só. Então Entendi. eu procuro ter aulas mais espaçadas, assim, uma aula talvez Uhum. por semana. E aí ensinar do zero, ou ensinar sombras, como que é a minha técnica, como que eu faço desenhos, pintura. Há pouco tempo atrás eu dei uma aula de pintura para um rapaz lá da Venezuela que estava aqui. Que E legal. aí, e até eu desafiei ele, eu disse assim, cara, tu quer começar do modo fácil ou do modo difícil? Ele, vamos pro modo difícil. Ele, tá, então tu vai fazer o desenho, tu vai pintar tudo de cabeça para baixo. E ele, caraca, que desafio. E ele pintou. Ó, que legal. É. É uma coisa possível, assim, né? É desafiador, mas é legal também você instigar a pessoa, porque daí dá aquele gosto, assim, de realmente, nossa, que legal. E como é que você se sente sendo esse guia, essa pessoa, assim, como um professor, vamos dizer, né? Um guia mesmo. Sim, eu gosto muito, assim, é algo que Meu som aqui pode deu passar ruim. Agora foi. tá. Eu penso que é muito bom quando a gente pode passar, né, a nossa mensagem, não impondo. Tem alguém tentando me ligar bem no meio da. Uhum. Acontece, tá tudo É, certo. eu eu vejo que é algo assim que as pessoas merecem, né, quando a gente pode transmitir um pouco da nossa experiência, não como verdade absoluta, como eu falo. Claro, claro. Mas às vezes as pessoas nos veem como, nossa, eu quero atingir um resultado parecido com essa pessoa. Então é a mensagem que eu tento transmitir, né? Olha, eu passei por isso, isso e isso. Só que eu sempre sou sincero com a pessoa. Tu não vai amanhã já tá tatuando como Samuel. Tu não vai da noite pro dia aprender. Só que são construções. É um degrau de cada vez. Eu vejo que essa ansiedade que eu te falei, não vou trazer como também isso como uma verdade absoluta, mas eu vejo que nessa área da tatuagem, assim como outras áreas, ainda há um estado de consciência muito baixo em questão à mentalidade, sobre mudar a tua mentalidade. Muitas pessoas até quando me veem falando na rua que não me conhecem como tatuador, não falam, não, tu não é um tatuador. Tipo, a pessoa não consegue ter essa percepção que eu sou tatuador. Ela me olha como, não. Já me perguntaram se eu era corretor de imóveis, se eu era advogado, Olha só. A porque. gente tem um preconceito das coisas, né? E Exato, você se veste bem, você é esperanhado, então acaba tendo e fala bem, então acaba tendo essa. E por que não? Né? Qual o problema? exato, exatamente isso. É. Então, hoje eu não tenho dado tanta aula, eu tenho focado muito mais assim no meu pessoal, no meu desenvolvimento interno e também em desenhar, em melhorar os meus trabalhos. Antes eu fazia trabalhos, eu estou diminuindo a, vamos dizer assim, a sessão. Antes eu fazia sessões de 12 horas, 13 horas, Nossa, que puxado. e hoje eu reduzi para 7 horas, geralmente 7 a 8 e olhe lá. Eu começo ali 1 da tarde, vou até a noite. Só que isso me deu o quê? Me deu mais tempo para fazer com mais paciência. Então eu aumentei as sessões e melhorei mais a qualidade do meu trabalho. Ah, legal. Então, E é isso o é que eu muito tenho feito vivência, hoje, assim. muito a tua parte prática. E eu acredito muito que as pessoas querem acesso a esse tipo de coisa.
Porque no Uhum. final das contas são anos de experiência, e aí, assim, claro, tem a técnica também, mas às Uhum. vezes essa questão mesmo de conseguir um atalho, né? De não precisar passar por todo, porque queira ou não, a vida, por mais que você seja muito bem resolvido e você, né, dê um olé nos problemas ali, Uhum. a gente tem problemas no decorrer do processo de empreender, né? E eu acredito muito Claro. que você tem muito definido o que você quer, pelo que a gente está conversando, e isso Uhum. faz valer a pena. É muito Uhum. dessa tua verdade, de você ter tentado outras coisas, viu que não era, voltou e voltou mais forte. Uhum. Então, acredito que essa tua paixão pelo teu servir, pelo teu negócio, ela fica evidente, assim, né? Uma forma bem legal. Porque o que que a gente quer também, pensando como pessoa é, que vai consumir? De alguma forma, a gente quer criatividade também. Porque às vezes você Uhum. chega, você deve sentir isso muito mais na pele do que eu, mas às vezes você chega muito no sentido de, eu quero fazer tal coisa. Foi muito da nossa conversa, né? Eu quero Sim. fazer tal coisa, mas e aí? Mas por onde eu começo? E aí, com a tua experiência, você acaba levando por isso, dá pra fazer isso, dá pra fazer aquilo, olha, Uhum. vamos por esse caminho aqui. Então, isso é só com o tempo. Eu acho que não tem, não sei, nenhuma escola que te ensine já, assim, 2 semanas aprender a ter esse jogo de cintura também com as pessoas, e com certeza tem muita indicação também, né, Samuel? Acho que o teu trabalho Tem. acaba sendo aquele, a pessoa gosta e aí acaba te indicando. Uhum. Exato, tem muito isso. E eu digo que com o passar do tempo eu comecei a entender muito sobre essa questão de trazer uma experiência para a pessoa, né? Por exemplo, tem muitos estúdios que tu vai e essa pessoa te tatua em 1 hora, daqui a pouco ela já tem outra tatuagem. Eu já fiz isso. E eu comecei a entender que quanto mais eu levo o meu cliente para uma experiência, Uhum. mais ele tende a fidelizar e falar bem. Legal. Porque se eu sou mais do mesmo, né? Se eu sou mais do mesmo, se todo mundo faz do mesmo jeito, eu também faço, eu sou sempre, vou ser sempre mais do mesmo. Então eu comecei a fugir desse status quo e disse, não, eu vou trazer experiência. Então hoje, basicamente o que que eu faço? Eu faço a pessoa chega no meu estúdio, eu vou atender somente ela, eu vou trazer uma experiência dela com um pouco de estar nesse estado de presença, onde eu vou tocar minha flauta, eu Legal. vou trazer um oráculo, ou vou tocar uma tigela tibetana. Nossa, que E, legal, não sabia que você tocava. e aí eu faço a pessoa ir para esse estado de presença e depois a gente monta o projeto dela. Então aí eu digo assim, ela vai montar junto comigo. Ela não vai Perfeito. olhar num catálogo, eu quero essa daqui, ou quero fazer igual de outra pessoa. Não, vamos montar um projeto único Fica para um ti. negócio muito fast food, né? Tipo, um negócio muito. Mas é como começou, né? Eu acredito também que a tatuagem, Exato, ela veio exato. também até para essa pessoa. Quero tatuar, não sei o quê, me dá aí tuas opções. Não, ainda tem pessoas que fazem isso. Esses dias Fazem teve uma isso. pessoa que me pediu: Tu tem um catálogo aí para eu ver das tatuagens? Eu disse: Olha, eu não faço cópia. Tem gente que olha trabalhos que eu já fiz, quanto que é para fazer um igualzinho a esse? Hum. E aí eu digo: Não, essa aqui é a história do meu cliente, ele tem Uhum. toda uma história por essa tatuagem, então eu não Tem que posso, praticamente defender o é. desenho. Sim, né? Exato. E é que às vezes a pessoa não tem percepção, né? Eu vejo que teus desenhos eles se encaixam perfeitamente e eu imagino que seja tipo uma história. Eu não entendo nada, tá? Tô te falando só coisas aleatórias aqui. Sim, Mas em uma época eu pesquisei um pouco sobre Maori, que ela tem tem. essa conexão, né? De uma coisa se encaixa na outra e tal. E eu achei tão bonito isso, assim, achei muito legal. E eu não sei se é esse o nome que se dá, mas essa conexão fica um trabalho de certa forma, bem delicado. Não é uma coisa. Não dá para ficar encaixando outros traços. Eu acho que tem que ser uma continuidade mesmo, né? Se começa e Exato. termina contigo. Exatamente, é. Eu trabalho hoje bastante com o Black and Gray e o realismo. Black and Gray, pô, tu pode misturar tanto um surrealismo quanto objetos com pessoas, coisas que não são reais, mas misturar com o Legal. realismo. Show. E também muito do realismo também que eu faço. Só que todas as tatuagens hoje que eu faço, a maioria delas tem ou uma história, ou uma simbologia, um significado, que é o que eu transmito para as pessoas já para ela se conectar comigo, né? Perfeito. E também essa conexão com ela, porque daí você faz todo esse processo para ela também baixar um pouco essa Uhum. euforia
E conseguir, Exato. de fato, de passar o que essa pessoa precisa, o que ela quer, o que ela sente. Que legal o processo. Eu tava bem curiosa para saber como é que você fazia isso, assim, no sentido mesmo de aterrar, né? Então, que legal, você utiliza de sons, utiliza desses oráculos. Exato, Muito bom. exato. Eu faço esse processo aí, eu venho fazendo ele já há mais de um ano e pouco, que foi muito engraçado. Todos os meses de dezembro são meses assim que a minha agenda fica muito lotada. E aí no ano de 2022 eu passei meio que por uma crise. Mas é aquilo, eu vejo as crises como oportunidades Sim, disfarçadas, né? Então foi um processo que ninguém estava agendando tatuagem. E eu disse, meu, o que que tá acontecendo? Aí eu fui em uma cerimônia de ayahuasca e se revelou muita coisa assim para mim. é Aí muito especial. uma mulher que estava botando o baralho cigano, ela me falou algumas coisas assim que fez muito sentido. E eu tinha um oráculo do Osho parado em casa há 3 anos já. Uhum. Aquele tarô Zen do Osho. Ah, eu tenho ele aqui. E esse, nossa, esse oráculo é o que eu mais utilizo hoje. E aí eu tava assim, na mesa do meu estúdio, eu tinha um estúdio lá na Trindade, e eu tava fazendo uma arte para um cliente. Esse, olha o detalhe, o cliente já estava fechado com outro tatuador, e aí eu escutei a espiritualidade falar comigo, manda um desenho para ele e lê uma carta. E eu disse, pô, mas como que eu vou ler uma carta pro cara se ele nem sei que religião que ele tem, não? Só faz. Situação delicada. E aí eu fiz aquilo dali e ele falou, cara, minha esposa acabou de me falar que eu tenho que tatuar contigo, Olha que porque massa. ela sentiu que de alguma forma essa carta era para mim, e eu vou desmarcar com outro tatuador e vou tatuar contigo. E Olha, teve aquilo uma dali, intervenção de outra pessoa para o negócio dar certo. e aí foi tipo uma virada de chave. Eu disse, meu, eu preciso trazer experiência espiritual para dentro do meu projeto, assim, dentro da minha tatuagem, né? Que Claro legal. que eu não obrigo ninguém, porque eu entendo que cada pessoa tem uma religião. Só que eu digo para a pessoa, é uma oportunidade que tu tem de falar com o divino, com Deus, com o que tu te conecta. Isso não é, eu falo, não é uma verdade absoluta, mas observa e absorve se fizer sentido, né? Sim, sim. Isso você precisa estar muito bem com você para você conseguir trazer essa visão, porque senão às vezes Uhum, gera uma insegurança também, porque é um negócio, principalmente no início ali, nas primeiras semanas, as primeiras vezes que você fez, porque claro. a gente não, a intuição ela é muito sutil, ela não é Uhum, clara, né? A gente vai meio que exato. tateando, vai entendendo, o outro vai confirmando, e aí você vai, não, tô no caminho, ou não, tem que ir pro outro lado. Mas isso é Exato. muito, muito importante, assim. E o respeito com relação às tradições, às religiões, porque a gente tem muitas. Você vem de família evangélica, Exato, então eu exato. acho que talvez o respeito esteja muito aí também, né? Porque é uma religião formal, se a gente for olhar. Eu Claro. acredito que, junto com o catolicismo, é uma das religiões mais formais que tem. Então Exato. acaba que o que você está fazendo foi uma quebra gigantesca de Uhum. crença. E como é que foi essa aceitação assim dos teus pais? Tranquilo? Porque a mudança, na verdade, é mais no sentido de como eu conecto a Deus, porque eu vejo de uma maneira muito fluida isso. Mas às Entendi. vezes existe uma resistência com relação aos mais velhos, né? Quem veio Claro, antes. claro. Nessa época lá em Pelotas, quando voltando, né, recapitulando um pouco assim, quando eu morava ainda com os meus pais, eles começaram a ver uma mudança muito grande na minha vida, porque eu era um cara revoltado, um cara um brigão, e eles começaram a ver uma certa mudança na minha vida. E Comecei a me nessa tornar época você mais. era bem adolescente também, né? Naquela fase um pouco mais. Ou não. Não, 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 foi na fase onde eu estava tatuando já. Tá. Eu comecei com essa mudança de lá do Felipe, dos livros, da meditação. E eles começaram a achar estranho. Eles começaram a ver um sucesso na minha vida. E na cabeça deles, como evangélico, como que a tatuagem tá dando certo se é uma coisa do diabo, né? E aí na cabeça deles, o Samuel deve ter algum pacto com o diabo, alguma coisa Ai, assim. Deus. E eu fui mostrando para eles que não. Aí o que é uma coisa até que eu digo para as pessoas: nunca desista nem dos teus familiares e nem de ninguém. Seja um plantador de semente, regue sem esperar nada. Aonde tem que florescer, vai florescer.
meu pai e minha mãe e o meu irmão foi algo assim. Para tu ter uma ideia, meu pai e minha mãe hoje eles compreendem eles compreendem a essência da meditação. Antes eles achavam que era coisa budista e eles hoje procuram praticar. A conversa que eu estou tendo contigo eu consigo ter com os meus pais hoje, para tu ter uma ideia. E eu comecei a dar muito livro para eles. Aí é o que eu digo, plantei semente e regava, plantava e regava. Então hoje eles compreendem. A minha mãe mesmo fala, nossa, tu. Ela sempre fala, nossa, tu trouxe uma transformação para nossa casa, porque Sim, aí eu digo assim, nós somos magnéticos. Se tu é uma pessoa que tu tá expandindo, as pessoas ao teu redor, elas vão te influenciar, ou tu vai influenciar elas, sim. pro bem ou pro mal, né? Então, eu comecei a mostrar para eles a importância. Sabe como que eu fazia meditação? Eu botava um mantra na TV e eu falava, vamos sentar aqui, dava as mãos com eles, agora só respira. Não precisa focar no mantra, só respira. E eles começaram a entender, eles começaram a perceber o quanto era Melhor valioso. coisa. E aí eles entenderam que tudo que começou a mudar na minha vida, já frequentei Umbanda, já fiz estudos de Umbanda, tenho um carinho especial pela Umbanda, frequento cerimônias de ayahuasca, xamanismo. Eles estranham, mas eles compreendem. Isso é pro bem de Samuel. Se ele tá fazendo isso, é porque ele sabe onde ele tá indo. Eles confiam, sabe? Sim. Não, Quando e eles. também é perceptível a tua melhora, como você trouxe. Então, Hum, eles ficam tranquilos. exato, exato. Então, assim, eu sei que tem muitas pessoas que vão dizer: Nossa, meus pais não me apoiam. Eu não tive apoio, mas eu consegui de alguma forma. No primeiro momento, eu tentei impor: Não, vocês têm a vida assim porque vocês fazem isso. Uhum. Não vai auxiliar em nada. Porque é ego falando com ego. Agora, quando é essência falando, tu não É, vai impor. Tu vai mostrar: verdade. Olha, isso é o que eu tô fazendo. Entendeu? É, você é filho único? Em Não, eu tenho um alguma, irmão. tem um irmão mais Tenho velho? mais novo, mais novo. Ah, acaba que para o irmão mais velho é um pouco mais complexo, porque vai abrindo, né? Os pais, eles muitas vezes eles só querem nosso bem, então acaba que fica essa. Mas você vê, eu acho que aí foi a tua principal batalha. Ah, é uma Uhum. batalha que você conquistou de uma maneira muito bonita, assim, conquistou de uma maneira que não só foi uma vitória para você, mas de alguma maneira você ensinou também eles de alguma forma ali que tudo bem, não precisa vir comigo, mas compreenda o que eu tô fazendo e tá tudo bem. Acho que é por aí, Exato. assim. E é muito interessante. Eu sou de uma família grande, nós somos em cinco em casa. Meu irmão mais velho é falecido, mas ele foi esse desbravador, assim, que veio fazendo Uhum. muita coisa. Então, para mim ficou mais fácil. Mas os meus pais também super tradicionalistas, assim. E para você ter ideia, eu não, eu, nossa, Deus é tudo para mim, mas eu não tenho uma religião. Eles não me batizaram. E aí isso foi uma desconstrução também, porque a amiguinha é católica, aí o meu irmão era espírita, e então meu pai testemunho de Jeová, então era uma miscelânea assim de coisas. E aí eu fui aprendendo um pouco com cada um, fui entendendo, isso aqui é muito legal, isso aqui não é tanto. E Uhum. aí você vai entendendo, vai interpretando o que faz sentido para você. Até quando eu vim para cá também, aqui é muito presente o xamanismo, né? Então eu Uhum. tive uma experiência também com o ayahuasca que foi muito interessante, mas é algo também que assim não dá pra gente falar de uma maneira como uma modinha, né? É um processo Uhum. muito profundo, é um processo que às vezes as pessoas me perguntam, eu tô pensando vamos conversar, vem cá, deixa eu te contar o que aconteceu comigo para você ver se é legal. Não é assim, vou porque me falaram. É um chamado que você vai, se faz sentido para você. Eu acho muito corajoso quem faz com mais frequência. Uhum. Uma vez foi suficiente para mim. Mas é muito bom, é muito válido. Eu acho que a gente precisa conhecer para poder falar se é bom, se não é, se faz Exato, sentido, né? Então, exato. mas que legal, Samuel. Passou aqui praticamente uma horinha que a gente está conversando. Uhum. Não quero deixar muito longo, por mim ficaria aqui mais tempo, mas só para a gente não deixar a live muito, muito grande. E eu Sim. queria te pedir, assim, né? Caso você queira trazer algo que de repente eu não puxei, quero que você fique à vontade para comentar alguma coisa. Gostei muito de tudo que você trouxe já, mas às vezes, se você não quiser falar algo em especial, aí fica à vontade. Eu acho que eu tinha que falar, eu já falei, assim, que
Claro que se a gente fosse ficar aqui, vai falar o dia inteiro e vai ter assunto, né? Puxando uma coisa, Exato, conectando outra. exato. Mas eu queria deixar assim um conselho para as pessoas, né, que te seguem, para elas buscarem, né, o que tu tem para oferecer para elas, principalmente esse, vamos dizer assim, remover a ansiedade da vida, porque a ansiedade é um estado, na minha opinião, né? Tem algumas, eu já ouvi falar que tem pessoas que nascem, tem, mas eu não consigo comprovar. Mas se tu tiver, né, os conhecimentos que tu passa para essas pessoas, do exercício, da respiração, essa pessoa vai começar a ter uma mudança de vida. Eu, pelo menos na minha vida, o Felipe foi como a Bruna para as pessoas. O Felipe foi essa pessoa. Então, as pessoas que puderem, né, te seguir, as pessoas que puderem se conectar com o teu servir, eu tenho certeza que de alguma forma essas pessoas vão ser impactadas, né? Então é isso que eu gostaria de deixar, que é quase a palavra que eu falo. Medite. Medite que a tua vida vai ter Melhor. uma transformação. Perfeito, que legal. Gratidão pelas tuas palavras e, nossa, muito legal, assim, conhecer histórias como a tua e entender que hoje você está num lugar bacana, mas foi uma conquista. Uhum. Não foi um processo super simples, né? Teve um enfrentamento familiar, teve uma questão que você bateu no peito e falou, não, é isso aqui, aproveitou momentos, então acho que você é muito merecedor de tudo que você está vivendo e de muito mais, né? Tem muito mais por vir aí. Mas, assim, é uma pessoa que eu admiro muito essa constância. Pelo pouco que a gente se conhece, mas, assim, Uhum. você transmite muito essa consistência. Acho que isso é uma coisa que falta hoje, no geral, né? As pessoas são Uhum. muito líquidas, são muito rápidas. Então, parabéns aí pelo teu trabalho e obrigada mais uma vez pela tua disponibilidade. E você sabe que aqui você sempre vai ser muito bem-vindo. A gente pode pensar em outras coisas, em outros momentos, quem sabe presencialmente, uma próxima. Oremos, meditemos, Exato. com certeza. Tá Mas vendo? perfeito. Obrigada, viu? Grato mais uma vez. Muita luz a todos nós. É isso. Isso aí. Uma boa semana pra gente. Tchau, tchau. Boa semana. Tchau, tchau.